um dos clubes mais tradicionais do Mato Grosso. Hoje vamos até a cidade de Várzea Grande contar a história do Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense, uma das equipes principais do estado, um dos maiores campeões. Então vale muito a pena conhecer essa história, você vai gostar pra caramba. Então bora lá, deixa o seu like e bora pro vídeo. Fala meus amigos, hoje estamos aqui em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, para contar a história da equipe do Centro Esportivo Operário Várzea-Grandense, clube bem tradicional no estado e fundado em 1º de maio do ano de 1949. Um clube bem tradicional, bem antigo e é conhecido também como CEOV, que são as suas iniciais. A história do Clube Operário Várzea-Grandense teve início em 1949, quando o bispo Dom Antônio Aragão presenteou uma seleção formada pelos melhores jogadores de Várzea Grande, em Mato Grosso, com um jogo de camisas. Nascia então o CEOV, o Operário. A partida inicial da equipe foi contra o Palmeiras, também do Mato Grosso, também da cidade, e o time utilizou um uniforme nas cores vermelha, branca e verde. Esse jogo aconteceu no antigo Círculo Operário, localizado na Rua da Independência, onde hoje está a conferência da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Já a sua entrada no futebol profissional, ele aconteceu em 1951. Foi um ano que marcou uma virada na história do Operário. Ele se filiou à Federação Mato Grossense de Desportos, a FMD, e o clube passou a competir oficialmente entre as principais equipes do estado no futebol profissional. A primeira grande conquista, a primeira grande glória da equipe, na verdade, veio no ano de 1967, quando o Operário Várzea-Grandense conquistou seu primeiro título do Campeonato Mato Grossense de Futebol Profissional. Já no ano seguinte, 1968, repetiu o feito, conquistando logo de cara, nas suas primeiras competições como equipe profissional de futebol, um bicampeonato para mostrar que ia brigar forte por títulos durante toda a sua história. Sob o comando de Rubens dos Santos e Ingo José, o clube voltou a ser bicampeão em 1972 e também em 1973, mais uma dobradinha na história do Operário, mais uma dobradinha de glória, mais uma dobradinha de títulos. Os últimos títulos antes da divisão do estado. Para quem não sabe, o estado do Mato Grosso ele foi dividido em o atual Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Antes, até essa divisão, as equipes dos dois estados jogavam o mesmo campeonato, ou seja, tinha um Operário de Várzea Grande, tinha um Operário também de Campo Grande e tinha misto, enfim, era uma salada de frutas com os dois estados sendo um só. Apesar de montar times competitivos, o Operário só voltou a levantar a taça depois da separação dos estados em 1983, superando seu grande rival misto na final, que havia vencido as finais de 81 e 82, ou seja, o misto chegava como bicampeão estadual e o Operário foi lá e quebrou essa sequência da equipe alvinegra. Misto, hein? Que a gente já contou a história aqui também, e eu estou deixando tanto no comentário fixado como na descrição desse vídeo o link para você assistir a história do misto, vou deixar também no card de fim de vídeo. Voltando a falar do Operário, nos anos seguintes, o clube viveu um momento histórico. Conquistou o tricampeonato estadual de forma inédita entre 1985 e o ano de 1987, sob a liderança do jornalista e radialista Edivaldo Ribeiro. Todas as decisões foram contra o seu grande rival misto, que amargou 3 vice-campeonatos consecutivos. Você ser tricampeão em cima do seu grande rival, cara, é algo sensacional. Imagina a torcida do Operário como ficou. Se você torce Operário, você vivenciou esse momento, já comenta pra gente aí como foi esse tricampeonato em cima do misto. Vamos falar agora dos anos 90, Mas 94 foi o ano que o CEOV voltou a ser campeão estadual ao vencer a equipe do Dom Bosco na decisão. No ano seguinte, conquistou mais um bicampeonato, superando na final uma equipe do interior, o União Rondonópolis, uma das equipes mais tradicionais do interior do Mato Grosso. Mas depois desses títulos, veio uma crise gigante para a equipe e o afastamento do futebol profissional. Logo após essas conquistas, o clube passou a enfrentar sérias dificuldades financeiras. Se afundou em dívidas. O CEOV veio acabar se licenciar das competições profissionais e transferiu suas vagas para o novo clube, o Esporte Clube Operário.
A nova agremiação herdou símbolos, hino, escudo e a estrutura, enquanto o tradicional CEOV deixava momentaneamente o cenário esportivo do estado do Mato Grosso. Em 2002, empresários locais decidiram reativar o CEOV, revertendo o processo anterior e reassumindo as vagas do Esporte Clube Operário. O retorno foi marcante. O clube fez uma grande campanha e venceu o Juventude de Primavera do Leste na final do estadual, conquistando seu 13º título, incluindo os títulos de todos os operários, do Esporte Clube Operário e também do CEOV, que na verdade sempre foi um clube só na prática. No entanto, novamente, mais dívidas vieram e o clube voltou a se afastar das competições. Com isso, foi fundado mais um clube para manter a tradição viva, o Operário Futebol Clube, que posteriormente foi chamado de Operário LTDA. E se você quer uma Alexa para chamar de sua, para você dar um comando e ela simplesmente te obedecer, estou deixando essa linda opção que está passando agora na sua tela para você comprar. O link para você adquirir essa Alexa, estou deixando o link para você comprar esse lindo produto no comentário fixado e na descrição desse vídeo, então já corre e clica. Detalhe, hein? Parcela em 12 vezes sem juros, você não vai nem sentir que está pagando, cara. Você vai ter em casa uma Alexa e não vai nem sentir, não vai nem perceber que está pagando, porque sai baratinho a prestação. Então, a gente ficou com o Operário Futebol Clube representando a cidade de Várzea Grande. Mas, em 2009, surge mais um movimento para reviver o CEOV, liderado por empresários e dirigentes. A cidade de Várzea Grande passou então a ter 2 clubes praticamente idênticos. Mesmo uniforme, mesmo escudo, mesmo hino e jogando nos mesmos estádios. O Operário FC, inclusive, havia conquistado o Campeonato Estadual de 2006 e a Copa Governador de 2005. Uma tentativa de fusão entre os 2 times foi feita, mas sem sucesso. Em 2011, com a queda de rendimento do Operário Futebol Clube, uma crise interna que resultou no afastamento de dirigentes e a venda do clube a um empresário carioca. O cenário acabou favorecendo o retorno do CEOV. Em 2013, o Chicote da Fronteira foi oficialmente reativado, como é conhecido o CEOV, e voltou a disputar a 2ª divisão estadual, enfrentando inclusive o seu irmão gêmeo, o Operário FC, e conquistando o acesso. Diferente do que aconteceu em 2002 com o Esporte Clube Operário, dessa vez o Operário FC continuou ativo. Com isso, Várzea Grande passou a ter 2 clubes com a mesma identidade, gerando confusão entre torcedores, imprensa e também simpatizantes. Para resolver a situação, o CEOV acionou a justiça e exigiu que o Operário FC deixasse de usar o seu nome, escudo e hino. Após algum tempo, o clube conseguiu recuperar oficialmente a sua história e o Operário FC foi obrigado a mudar de identidade, adotando um novo escudo, cores, hino e, posteriormente, passando a se chamar Flamengo de Mato Grosso e depois Operário Limitada. Em 2014, o CEOV voltou à 1ª divisão estadual com uma boa campanha, chegando até as semifinais e garantindo vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2014 e na Copa do Brasil de 2015. No ano seguinte, voltou a disputar uma final, dessa vez contra o Emergente Cuiabá, e ficou com o vice-campeonato. Esse resultado garantiu mais uma vez a equipe para jogar a Série D, só que de 2015, e também a Copa do Brasil de 2016. O clube voltaria a jogar uma outra final em 2019, mais uma vez contra o Cuiabá e mais uma vez sendo derrotado, ficando com o vice-campeonato. Em 2024, a equipe consegue vaga para jogar a Copa do Brasil de 2025 e é em 2025 que faz história. O clube alcançou um marco histórico. Pela primeira vez, conseguiu avançar para a 2ª fase da competição nacional, eliminando o Esporte Clube do Recife nos pênaltis, clube de Série A, com uma vitória por 4-2 nas cobranças após o empate no estádio Presidente Dutra. A equipe, em termos nacionais, jogou por 4 vezes a Série A do Brasileiro. Sua melhor colocação foi um 12º lá em 1968, ainda na época da Taça Brasil. Jogou 5 vezes a Série B, foi 18º em 87, jogou 2 vezes a Série C, foi 38º em 94 e jogou 5 vezes a Série D. Sua melhor colocação foi em 2014, quando foi 11º. Jogou 8 vezes a Copa do Brasil, chegou na 2ª fase só em 2025 e também tem conquistas aí em termos estaduais. Jogou a Copa Verde uma vez, chegou até as 8ª de finais em 2022. Entre os seus títulos, 12 campeonatos mato-grossenses da 1ª divisão, além também de
de uma Copa Federação Mato Grossense de Futebol em 2024, além de outros títulos de menor expressão. Joga no estádio Dito Souza, que fica em Várzea Grande e tem capacidade para 2.600 torcedores. Suas cores são o vermelho, o verde e o branco, e tem como seus principais rivais a equipe do Misto e também o Dom Bosco, rivais históricos, e ultimamente surgiu também o Cuiabá. Seu apelido é o Chicote da Fronteira. Tô deixando aí mais um vídeo para você conhecer uma outra história do futebol mato-grossense. É o vídeo que conta a história do Misto. Tá passando aí agora no card de fim de vídeo. Clica e segue aqui com a gente. Um abraço.